Olá, é um prazer receber vocês novamente, mais um dia, no nosso canal Guia dos Perplexos. Hoje com uma boa notícia, espero que ela se confirme. Voltei para minha vila, voltei para minha casinha aqui na vila e quando saí daqui para morar em outro lugar, que não vamos entrar em detalhes, pois são questões familiares, doei meus livros e a loja maçônica que aceitou-os não tinha local para colocá-lo imediatamente e o venerável disse que ia pintar e ajeitar uma sala e botar estantes para colocá-los. Enquanto fez isso, então um amigo comum disse que na casa dele tinha uma sala excedente, onde ele poderia guardar os livros até transpô-los para aquela sala da loja maçônica. O que acontece, graças a Deus, é que o venerável da loja maçônica, então, quando soube que eu, 3 meses após ter deixado a minha casinha arrumadinha aqui na vila, voltei a ela, me disse que meus livros estão de volta ao meu poder. Então, o meu amigo, que estava guardando para o venerável da loja dele, na casa dele, num cômodo que ele tem adicional, disse para mim que o venerável e ele tomaram apenas 24 volumes e dos, eu acho que mais de 300 volumes, todos estão à minha disposição. E isso, para mim e para vocês, será motivo de uma grande alegria. A minha biblioteca estará de volta dentro de pouco tempo, na medida em que eu possa voltar a arrumar a minha casa e ali nos fundos, onde ficar aquele crucifixo e o retrato da minha esposa e meu, ficará de novo a minha estante com os meus livros. Essa é a primeira notícia que eu tenho tudo para se concretizar, já que nem o meu amigo maçom, nem o venerável da loja dele teriam motivo para mentir-me e me disseram: seus livros continuam sendo seus. Se você voltou para a casa onde estava, eles estão à sua disposição. É a minha preciosidade, coisas que eu juntei durante toda a vida. E aí, hoje, então, eu vou fazer uma pergunta que poderia ser a pergunta que muitos de vocês fariam. Pelos 3 últimos vídeos que eu gravei, principalmente o último, algumas pessoas que não me conhecem, e até algumas que me conhecem, devem estar se perguntando: mas quem é esse professor Marlanf que diz que é dono da verdade? Que o canal dele só fala a verdade, que a mentira não tem lugar no canal dele, e pede aos alunos: se eu disser alguma coisa errada, corrija-me como Wellington me corrigiu, corrija-me como Marlete me corrigiu, corrija-me como a Mônica me corrigiu, e assim eu terei prazer de estar oferecendo a mais pura verdade, porque eu nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade, parafraseando Jesus Cristo. Então, o nosso canal pretende ser exatamente a voz de um discípulo ciente da importância daquele que disse: eu nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade, e aquele que é da verdade ouve a minha voz. E disse: eu sou caminho, verdade e vida. Mas quando Pilatos perguntou a ele o que é a verdade, ele silenciou, porque a verdade está dentro de você. Não é você que busca a verdade fora de você, nunca a encontrará. Ela está dentro, o reino de Deus está dentro de vós. Então, testemunhando assim Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, nós temos o prazer de nos ufanarmos de dizer que esse canal é um canal comprometido com a verdade, agrade a quem desagradar. Eu acho que o fato de falar dos Upanishads e do Espiritismo desagradou alguns. Aqueles 2 vídeos têm menos visualizadores, mas é a verdade. Os Upanishads são, na verdade, uma deturpação da tradição sagrada. Então, por que o professor Marlanf, vaidoso,
orgulhoso, soberbo, se acha o dono da verdade. Não. Isto é falso. Eu não sou o dono da verdade. Tudo o que eu fiz foi uma pesquisa criteriosa que começou com 16 anos de idade. Hoje eu tenho 73. E essa pesquisa, hoje, não serei eu o foco, mas essa mesa que está aqui atrás de mim. Então eu vou para ela, saio dela, volto para ela, hoje eu vou movimentar. Então, aos 16 anos, eu descobri uma coisa que poucos descobriram. E existem, portanto, né, para ser correto no português, existem registros da corrente da sagrada tradição. Esse é um dos livros que já mostrei a vocês, né, principalmente no referente à Caldeia, mas o que tem aqui sobre a sagrada tradição não está no gibi, mas de forma mítica. E aí, veja bem, eu descobri a verdade, mas através de mitos. Olha só, 16 aninhos eu tinha. Mitologia do Mediterrâneo ao Ganges, e mostra todos os povos que apresentam as suas mitologias. Eu tive então que aprender a decodificar os mitos. Então, mitologias do Mediterrâneo ao Ganges. Descobri, não neste livro, que esse livro é recente, é da Delta Larousse e me foi presenteado por um grande amigo recentemente. É o equivalente da britânica inglesa. Então, com esse livro, Mitologias, eu descobri a corrente da sagrada tradição que começa na Suméria, na Acádia, na Babilônia e vem até nossos dias, e que, infelizmente, a maioria dos eruditos não dão a devida importância. E este é o problema que nós vamos enfocar nesse vídeo. Por isso, hoje, o foco do nosso vídeo é aquela mesa com cerca de 30 livros. Então, aqui está o começo de tudo. Suméria, Babilônia, Acádia, Caldeia, Arábia, Assíria. Então descobri aqui a origem da sagrada tradição que foi passado para esse povo pelos Atlantes e Lemurianos, ou seja, o continente perdido de Mu, que afundou e passa por ser o dilúvio na nossa Bíblia. Na verdade, tinha uma sabedoria fora do comum, e essa sabedoria é chamada a corrente da sagrada tradição. Bem, como nenhuma verdade é apanágio de nenhum povo, embora o judeu ache que ele tem a verdade, né? O judeu acha que ele é el pueblo escorrido, o povo escolhido, mas escorreram. Escorrido porque depois que Jesus apareceu, disse: se fosseis filhos de Abraão, praticaríeis as obras de Abraão. Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tomado e será entregue a um povo que o fará produzir frutos, porque vocês não produziram fruto. E aí tomou-os dele. Hipócritas, fariseus e escribas, que coais um mosquito e engolis um camelo, que caminhais 1 quilômetro para fazer um discípulo, e uma vez que o conquistai, tornai o merecedor do inferno 10 vezes mais do que vós. Então o povo escorrido passou a ser, escorrido em espanhol, o povo escolhido, então deixou de ser o povo escolhido, e essa foi a razão pela qual odiaram, e muitos ainda odeiam, embora muitos judeus estão se convertendo. Outra fonte preciosa, essa eu comprei e encadernei, Mitologias, volumes da editora Abril. Então, esse foi eu que comprei.
Mito, verdade, não mentira. Mitologia, volume 1º, editora Abril, deixa eu ver onde é que está. Abril Cultural, volume 1. Vou mostrar a vocês como é que foi difícil chegar onde eu cheguei. Mitologia. Será que está escrito volume 2? Não, aqui não está escrito volume 2, mas é o volume 2. E finalmente aqui, Mitologia, volume 3. Aqui está escrito volume 3º. Será que o outro não está? Vamos voltar lá para ver. Por que que só o primeiro e o terceiro estariam escritos qual é o volume e o segundo não estaria? Não faz sentido, não é lógico. E a lógica, está aqui, volume 2º. Então, mitologia grega, romana, greco-latina, volume 2º, volume 1º e volume 3º. Aqui nós temos algo, César, viu? Semelhante a isso aqui. A verdade está nos mitos. E essa foi a grande problemática que eu tive que enfrentar. Por quê? Porque os mitos são figuras. Os grandes sacerdotes da antiguidade, da Suméria, da Acádia, da Babilônia, da Caldeia, da Lemúria, eles não escreviam. Só muito depois eles começaram a escrever. Inicialmente eles apenas desenhavam. Então vocês vão ter aqui, por exemplo, aqui, Suméria, um selo sumeriano desenhado mostrando estar aqui no meio, com Enlil à direita e outros deuses à esquerda. Era assim. E eu tive que decodificar isso como eu decodifico as cartas do tarô. Então, eu tive a graça de Deus de conseguir entender os arquétipos, os símbolos, e me especializei. Já contei para vocês que o professor Lessa me deu alta porque disse que eu entendia mais de psicanálise do que ele. E o que é psicanálise? A análise dos arquétipos que aparecem no sonho. Então, veja, eles não escreviam. Posteriormente começaram a escrever. Aqui eu vou mostrar para vocês. Aqui está a tradução. Babilônia, o dilúvio, escrito aqui Le Déluge, e depois vou voltar a Pourquoi l'homme? Por que o homem? Por que apareceu o homem? Que será a última das nossas especulações. Então, graças a Deus, mesmo quando não tinha escrita, enquanto os grandes sacerdotes não tinham escrito os seus segredos, mesmo assim, aqui está a Grécia, Grécia continental e Grécia peninsular, de onde veio esse livro de mitologia, essa coleção de mitologia. Daqui tirei muita coisa, mas estou procurando aqui afanosamente em sumério, acádio, babilônio, a escrita antiga. Não sei se eu vou encontrar, não estava no programa. Eu queria mostrar apenas o desenho, porque eles não faziam, eles não escreviam. Não era como eu estou dizendo aqui a vocês. Não havia um mestre que dissesse para o discípulo, e havia. O mestre dizia para o discípulo, mas fazia o discípulo jurar que silenciaria. Os discípulos de Pitágoras saíam da caverna da iniciação com o dedo na boca, significando silêncio. Depois de permanecerem 7 anos encerrados numa caverna, tendo evidentemente quem fosse lá levar comida e bebida, e os mestres ensinando a eles as mitologias, decifrando os mitos. Depois de 7 anos, ele era proibido de perguntar. Olha só, 7 anos, os discípulos, encerrados numa caverna, com os mestres
que já não era mais Pitágoras. Pitágoras foi o iniciador, e os mestres explicando a ele os mitos, os desenhos, as figuras. Aqui está o símbolo de uma ave alada, parecido lá com naquele templo Rosa Cruz. A ave é o símbolo do espírito, e aqui é Mitra. Mitra, o símbolo do sol, o antípoda de Jesus Cristo, mas aqui não era isso. Aqui ele ainda não era o antípoda de Jesus Cristo. E então aqui o Espírito. Tive que decodificar tudo, tive que saber que esse é Mitra, e que mais tarde em Roma, junto com Maxêncio e Constantino, ele passou a ser o adversário maior de Jesus. E aí tive que decodificar essa ave e perceber que em todas as mitologias a ave é o símbolo do espírito. Naquele templo que eu mostrei a vocês, então nós temos a iniciação de um homem feita por duas mulheres. Triptólemo é batizado por Ceres. Não sei onde é que está, mas era assim. Então, tudo que eles faziam era apenas desenhado. Até que finalmente, não estou mais com o livro de Samuel Noah Kramer, porque ele mostra a vontade. Olha aqui de novo, o Espírito voltando para o colo do Pai. O Pai e o Espírito Santo, tá vendo? Eu tive que decodificar isso, porque não tive mestre encarnado que me ensinasse. Quem me ensinou? Os mestres invisíveis, graças a Deus. Então, e assim, Teogonia, Grécia, que pena. Em algum lugar está escrito. Aqui está a tradução, mas eu não estava querendo mostrar a vocês a tradução. Eu queria mostrar o original. Eu queria mostrar os originais. Talvez encontre ao longo da nossa aula de hoje, em cuneiforme, em egípcio, como é que se chama? Como é que se chama a escrita egípcia? Hieroglífica, de qualquer maneira. Está aqui a origem do mar, da terra e do céu. Está vendo? Mas hoje está escrito. Entretanto, antigamente era só a figura. E eu tive que batalhar a partir dos 16, 17, 18 anos para decodificar essa figura. A mitologia em Suméria, Babilônia e entre os hititas. Olha a ave sagrada, significando o espírito, né? Olha ela aqui de novo. Então, Deus me deu o dom de decodificar os arquétipos. Por isso eu tenho maestria no tarô. Não parece que vou encontrar, infelizmente falta-nos aqui o livro de Samuel Noah Kramer. Mas aqui nós temos aqui em cima, aqui ó, tá vendo? Em egípcio, em hieroglifos, tá vendo ó? Horus e aqui Set, o deus mau e o deus bom, lutando. Horus é filho de Osíris e Set é irmão de Osíris. E foi ele que matou Osíris, mas Set, apesar de ter um olho furado por ele, o venceu. E assim, sempre o bem, a vida vence a morte. É isso que vamos encontrar em Jesus Cristo. Você vê que a Sagrada Tradição já traz todas as bases. Então, eu não digo nada de mim mesmo. Está aqui, Horus agradecendo ao Pai, Amon-Ra, ou apenas Ra, pela vitória sobre Set, sobre o mal e a vingança do pai Osíris e da mãe Ísis. Então aqui vocês têm um pedacinho, tá vendo? Somente um pedacinho. Mas o que há de escrito nessa época é muito pouco, porque era a tradição, fazia parte da tradição, que não se escrevesse. Aqui tem vários faraós e uma faraona. Não havia mulheres faraó, mas aqui é a deusa Hathor. Então, belíssimos os quadros. Aqui você vê Horus,
o deus Falcão, filho de Osíris, recebendo de Anubis, o deus Chacal, e recebendo de Thoth, meu mestre, aqui na figura de aqui, ó, foi presente da minha esposa quando descobriu que era a figuração do meu mestre. Comparem, tá aqui. Tá aqui. Diferentes? Iguaizinhos. Iguaizinhos. O Ibis, o símbolo do iniciador no Egito, Thoth, Hermes Trismegisto, foi ele. E aqui ele está prestando homenagem, juntamente com Anubis, o deus Chacal. Na verdade, parece que eles estão pesando um coração, porque o coração era colocado, uma balança, estão pesando. Aqui está a balança da justiça, e aqui Horus está presidindo o julgamento de uma alma. E essa alma que está aqui observando tudo, né, o coração dela é colocado num dos pratos da balança. E uma pena é colocada no outro prato. Se ficarem nivelados, a alma passou. Vai para o Amenti, que significaria para nós o céu. E se a pena pesar mais... Não, se o coração pesar mais do que a pena, então ela vai para a região dos mortos, né? Ela vai para o inferno, que seria equivalente ao inferno. Então, tudo isso de acordo com a sagrada tradição, e aqui o prazer de apresentar a vocês aquele que me iniciou e cujo ícone eu tenho aqui em bronze. Então, sem a ajuda dele seria muito difícil. Eu tive muita ajuda, mas não consegui encontrar de qualquer maneira a escrita. Aqui tem muito, né? Olha só, eu dizendo que não consegui encontrar. Ó, a parede está cheia de hieróglifos. Cheia! O que mais tem aqui é hieróglifos. Mas quem é que sabia ler esses hieróglifos? Só os sacerdotes. Então, a doutrina não era passada como eu estou passando para vocês. E aí, como eu não sabia ler hieróglifos, o que é que eu tive que fazer? Decodificar o símbolo. Saber que isso aqui era Horus, o deus Falcão, herdeiro de Osíris. Que isso aqui era Anubis, o deus da morte. Isso aqui era Thoth. E aqui eles estavam pesando o coração de uma alma para saber se ela merecia o Amenti. Esqueci agora o nome. Se ela não fosse para o Amenti, ela iria para outros. Eram duas regiões, céu e inferno. Amenti é uma palavra só, viu? Amenti, com EI, não é amente, não, é uma palavra. O Amenti é o céu, e o Tártaro, no caso dos gregos, era o inferno. Então aqui vocês têm, ó, fabulosamente, quanta coisa está escrita aqui, quanto ensinamento, mas eu não sabia de nada disso. Eu tive que decodificar, foram as figuras, e tive que decodificar essas e outras, mas eu tive o privilégio de mostrar para vocês, porque vai aparecer. Eu tenho certeza de que vai aparecer, à medida em que a gente for dando essa aula, vai aparecer as línguas antigas. Então foi assim que o professor Marlanff, descobrindo a corrente da sagrada tradição, primeiro no continente de Mu, na Lemúria, procurem, viu, pesquisem. Depois os Atlantes, que são filhos dos Lemurianos, e depois a catástrofe que fez com que o continente de Mu afundasse, e eles relataram isso como o dilúvio, né? E aqui a mitologia grega, pesadíssima, em 3 volumes. Eu também tive que decodificar, porque eles também não... O rapto de Paris, Helena de Troia, não me interessa. O
que me interessa aqui são os mitos de iniciação. Então, aqui nós temos Leda. Leda era uma mulher linda e Júpiter desejou essa mulher. Então, o que é que ele fez? Se transformou em um cisne, veio até a terra e bicou o peito de Leda e aí a seduziu e com ela teve filhos. Era assim que ele fazia. O rei do Olimpo era um tarado e eu tive que ler e decodificar. Mas aqui já estava fácil, porque já está escrito. O ruim mesmo, quer dizer, o difícil mesmo, é quando você encontra só o desenho. Só o desenho, aí a coisa pega. Mas eu tive o privilégio de ter um mestre, e esse mestre me deu a capacidade de decodificar os símbolos. Então, esse é o capítulo 1, volume 3º. Aqui nós temos o volume 2º, talvez em grego koiné, ou alguma coisa semelhante, nós tenhamos aqui algo escrito como era, mas não parece. Né? Aqui é o rapto de Prosérpina. Hades ou Plutão levando Prosérpina para os infernos para ser mulher dele, esposa dele, ele se apaixonou por ela. E aí tudo isso a gente teve que decodificar. Tá vendo? Aqui, este foi um dos livros mais maravilhosos que me permitiu decodificar e perceber o seguinte, que o que está aqui, isso é interessantíssimo, começa na pré-história, que a Sagrada Tradição começa na pré-história, tá vendo? Ó? Com pedras e paus, aqui está o resumo da pré-história, e aqui as cavernas rupestres, os bois e touros pintados no teto. Como pintaram no teto? E como essa tinta resistiu a 20.000 anos e ainda hoje está lá, agora preservada, iluminada. Como? Que sabedoria tinham esses homens primitivos, segundo a nossa frágil ciência, o darwinismo, derivado dos macacos. O macaco virou homem, uma estupidez que agora a Universidade Mackenzie está mostrando que isso tudo é uma grande mentira. E aqui, finalmente, o início de tudo, divindades primordiais, o símbolo do caos. Diz Hesíodo, no caos a origem da cor. No começo era o caos, conta o poeta Hesíodo, na sua Teogonia. E do caos saiu dançando Geia, a terra. E eu tive que decodificar tudo isso. Então, a minha única virtude é ter recebido dos deuses, do Espírito, a capacidade de decodificar os símbolos, os arquétipos. Existe um único livro escrito por Deus. Esse livro se chama A Fonte Cósmica da Informação, segundo os cientistas russos. Helena Petrovna Blavatsky chama de registros acásicos, e nós chamamos a corrente da Sagrada Tradição. O nosso queridíssimo Eduardo Churré chama de a tradição patriarcal monoteísta. Cada um pode chamar como quiser. Então, aqui nós estamos em Churré, ele estudando o mesmo assunto que nós e mostrando os grandes iniciados que decodificaram, mantiveram e explicaram para nós a tradição iniciática, a sagrada tradição. Devemos muito a ele. Então, bola branca, de acordo com a sagrada tradição. Aqui os mitos de acordo com a sagrada tradição. Então, o professor Marlanf não é vaidoso, o professor Marlanf não é orgulhoso, o professor Marlanf não é soberbo daquilo que sabe, porque nada sei. Olha,
Por que é que eu sei que Moisés no céu, quando chegou no céu, adorou Jesus Cristo? Porque isso é dito aqui por um dos maiores iniciados historiadores. Quando ele fala de Moisés, aqui ele fala de Orfeu. Orfeu. Mas em um determinado capítulo, ele fala de Moisés. E aí vamos ver lá, onde ele fala de Moisés. Moisés viveu 1350 anos antes de Cristo. E aí, falando de Moisés, ele nos dá, aqui fala de Platão, todos os iniciados que, conhecendo a sagrada tradição, trouxeram essa corrente até nós, imutável, sem degenerescência. E a nossa obrigação é apresentá-la a você sem degenerescência. Ah, mas tudo é relativo. Nada disso. Existe uma verdade. E Jesus Cristo disse: eu sou a verdade. Vim para dar testemunho da verdade, né? Aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então dizer não existe uma verdade, tudo é relativo, é inspiração do diabo, que é mentiroso e amante da mentira. Para ele reconhecer que existe a verdade é colocar você do lado da tradição sagrada e, portanto, do lado de Deus, do lado do bem, do lado branco da força. Então, Platão brilha na galeria dos grandes iniciados. Mas o que eu quero apresentar, aqui está Pitágoras, outro grande nome. Vamos ver. Sumiu. Então deixa para lá. Aqui. A família de Pitágoras e o seu destino. E então, mas nós queremos é Moisés. Acho que nós tínhamos marcado. O que é que aconteceu que a promessa e a realização do templo, acho que é nesse volume mesmo. Então vamos lá. Moisés e a saída do Egito. Ele chama a tradição patriarcal monoteísta e os patriarcas do deserto. É esse o nome que ele dá. Os cientistas russos PhD, não são brincadeira, não. São peritos, doutores nas mais diversas ciências, chamam a fonte cósmica da informação. Helena Blavatsky chama de, na teosofia, registros acásicos. E nós nos reservamos o direito de chamar a corrente da sagrada tradição. Onde está? Aqui, mitologias. Mas para que você tenha acesso a ela, tem que decodificar o mito. E para decodificar o mito, você tem que ser perito em alguma coisa, que é a sabedoria de conhecer os arquétipos, conseguir saber o que é os arquétipos. E aí, nós temos aqui a falsa estátua da liberdade, que é a estátua da tirania que os Estados Unidos exercem sobre o mundo. Foi nos dada por uma aluna, eu disse, vista de ferryboat da estátua da liberdade, New York, Mitra. Para você, Marlanf, uma pequena lembrança do nosso curso. Mitra vista em Nova York. Beijo, Vera. Pedi ela para me trazer isto. E ela trouxe. E nenhum nova-iorquino sabe quem é isso aqui. Ela foi e entrevistou 10. Nenhum soube. Agora vamos fazer a maravilha da tradição. A morte de Moisés. E vocês vão ver, de acordo com a tradição de Eduardo Churret, o que é que acontece com a morte de Moisés, 1350 anos antes de Cristo. Ele diz: assentado numa caverna do Monte Nebo, onde ele ficou e não conseguiu ir adiante por proibição divina, Moisés viu tudo isto, mas já a morte lhe estendia as asas sobre a cabeça e lhe poisava a mão fria sobre o coração. Então esse coração de leão tentou rugir ainda uma vez. Irritado contra o seu povo, Moisés, erguendo os braços para o céu, chama sobre a raça de Judá a vingança de Elohim, não Javé,
e Josué e os levitas que os assistem ouvem espantado sair da boca do profeta moribundo essas palavras terríveis. Ele viu Jesus lutando contra os escribas que deturpavam a lei dele. E ele disse: Israel, você traiu o seu Deus, que seja disperso pelos quatro ventos da terra. Então, na morte, ao morrer, ele visualizou Jesus e a vida de Jesus toda lutando contra os fariseus e escribas, deturpando aquilo que ele deixou, a obra dada a ele por Javé, outro Deus, aqui é Elohim, e Javé é um Deus menor. E ele amaldiçoa: Israel, você traiu o seu Deus, que você seja disperso pelos quatro ventos da terra. Entretanto, Josué e os levitas olhavam aterrorizados o seu mestre, que não dava mais sinal de vida. Morreu. A sua última palavra foi uma maldição. Isso é Churré, historiador, tá? Iniciado, de alto grau. Quando os tempos foram chegados, o Eterno ressuscitará dentre os vossos irmãos. E aí ele diz, antes, é um profeta como eu, e porá o verbo na sua boca, e esse profeta vos dirá tudo o que o Eterno lhe tiver mandado. E acontecerá que aquele que não escutar suas palavras, o Eterno lhe pedirá contas justas. Está em Deuteronômio 18, de 18 a 19. Após essas últimas palavras, Moisés entregou a alma ao Criador. O anjo solar da espada de fogo, Micael, que disputou a alma dele e levou para o céu com Satanás. Satanás queria a alma de Moisés e Micael veio para pegá-la. Disputaram e Micael levou a alma dele para o céu. Assim diz na carta de São Judas. O anjo solar da espada de fogo, que lhe aparecera no Sinai, esperava-o arrastando para o seio profundo da Ísis celeste, a Virgem, o infinito, nas ondas dessa luz que é a esposa de Deus. Longe das regiões terrestres, eles atravessaram o círculo das almas, Moisés e Micael, de um esplendor cada vez maior, luz. Por fim, o anjo do Senhor mostrou-lhe um espírito de uma maravilhosa beleza e de uma doçura celeste. Aqui está. Moisés viu, mas de uma tal radiação e de uma claridade tão fulgurante que ao lado dele a sua luz não passava de uma pequena lanterna, de uma pequena luzinha, de uma vela. Em lugar da espada do castigo, ostentava a palma do sacrifício e da vitória, Jesus. Moisés, ao vê-lo, compreendeu que era aquele que haveria de completar a sua obra, e que pelo poder do eterno feminino, pela graça divina, que Moisés lutou pelo eterno masculino, por isso era machista, e pelo amor perfeito, conduziria o homem para o Pai. Então, o legislador prostrou-se diante do Redentor, e Moisés adorou Jesus Cristo. 1350 anos antes, Moisés, chegado ao céu, encontra o nosso Redentor de pé, fulgurante, mais do que um sol, e o brilho de Moisés, ele diz, parecia uma vela, semelhante quando comparado com o brilho de Jesus. E Moisés viu que estava diante do Filho de Deus, e então, ajoelhando-se, abraçando-se aos seus pés, o adorou. Edouard Churré, o grande iniciado aqui na história de Moisés. Maravilhoso, primeiro porque é de um grande historiador, segundo porque ele é um grande iniciado. Então, Moisés encontrou com Jesus Cristo no céu e o adorou. E aqui nós temos aquilo que os nossos irmãos evangélicos protestantes consideram uma blasfêmia, um ícone. Não farás para ti imagem de escultura, nem nenhum que exista nem em cima, nem embaixo, nem nas profundezas da água, nem as bestas do campo, porque eu, Javé, quando apareci, não te mostrei forma. E quando Moisés disse, me mostra a tua face, ele disse, minha face não podes ver, porque homem nenhum pode ver minha face e viver. Mas Moisés viu a face dele no céu. E Abraão, Jesus Cristo disse, Abraão viu minha face e exultou. Então foi proibido a Moisés, mas foi permitido a Abraão. Ele tem uma face.
e agora nós temos aqui ele no seu sacrifício, né, redentor, que para nós cristãos católicos é o máximo da representação do amor de Deus por nós, mas nossos irmãos cristãos protestantes ainda não entenderam. E é ele que Abraão viu e se alegrou, como ele diz, Abraão me viu e se alegrou. Ué, não tem 30 anos, tem 50 anos, e já viste Abraão? Eles, na verdade, eu vos digo, antes que Abraão viesse à existência, ele é, eu sou o ser, eu sou Deus. E aí foi nessa condição de Deus que Moisés o viu e o adorou no céu. Mas deixemos que cada um descubra a sua verdade. O que nós estamos vendo, então, é dizendo a vocês, eu nada digo de mim, eu nada sei. A minha sabedoria é pequena, consiste apenas em um dom chamado entendimento, um dom do Espírito Santo, que me foi trazido por Paulo de Tarso e depois por Tótio Hermes Trismegisto e na sequência por 7 mestres. E com esse dom eu consigo traduzir os arquétipos, segundo a teoria de Jung, portanto o tarô e as mitologias e os mitos. E eu comecei aos 16 anos, essa batalha começou aqui. Sigmund Freud, em quantos volumes? Volume 20, eu li todos os 20 volumes de Freud. E aqui aprendi a traduzir os arquétipos. Aqui aprendi a traduzir os sonhos. 20 volumes eu li de 16 aos 18, 19 anos. E aqui aprendi com esse grande mestre, de acordo com a sagrada tradição, apesar do freudismo ter caído porque era falso. Mas a psicanálise e a tradução dos sonhos ficou. Então, honra a quem honra. E assim aprendi com ele. E hoje tenho essa facilidade de decodificar os mitos, graças a ter ganho aos 16, 17 anos esse magnífico livro. E quando agora, diante desses símbolos simples da Mesopotâmia, eu vejo essa esfinge alá da Síria, sei perfeitamente o que é, porque já estou versado nos símbolos. E quando vejo aqui o Papa com os 4 animais sagrados, sei que é este mesmo animal, um pedaço de cada um. Eu acho que a águia é o que se vê mais, mas está aqui João Paulo II, a tradição católica manteve, e aqui mais dados de acordo com a tradição. Esta árvore não está de acordo com a tradição, era uma arvorezinha parecida com um pinheiro de Natal. Aqui está de acordo com a tradição, Javé ou o Adam Kadmon, um lado feminino, um lado masculino. Aqui o Adam Kadmon transformado no Belial depois da queda. E aí nós limitados aqui e cortados ao meio, masculinos e femininos. Aqui está a representação de como era antes, portanto, aqui o hermafrodita universal, tá vendo? Masculino, feminino, e que no Gênesis 1 representam como sendo a noiva e o noivo, o rei e a rainha. Mas tudo isso nós aprendemos a decodificar. E aqui uma obra que eu fiz para clarificar a vocês, que nós vamos terminar com ela, não hoje, mas mostrando. Isso está de acordo com a sagrada tradição, chama-se anatomia oculta e mostra os plexos, os chakras, as células ganglionares. E aí tudo isso é dado pela antiga tradição, e é isso que eu estou mostrando, não o que eu sei, mas o que eu estou vendo, aprendendo com a corrente da sagrada tradição, porque eu não sei nada por mim mesmo. E então, aqui está plexos e chakras. A medicina já reconhece aqui de novo a mesma figura e assim por diante. E aqui finalmente a viagem astral. Então, o professor Marlanff não diz nada de si, por isso esses livros têm tanto valor, porque eu não digo o que eu sei,
porque eu nada sei. Como diz Sócrates, só sei que nada sei. Mas olha a montanha de livros. Deixa eu levantar um pouquinho o computador e vou mostrar a vocês a montanha de livros na minha mesa. Ali foram os livros que eu selecionei para a aula de hoje. Portanto, aquilo ali é o centro dessa aula de hoje, mostrando o que presta e o que não presta, e mostrando que toda a sabedoria que o Sr. Malanf tem foi aurida decodificando os mitos da corrente da sagrada tradição, seja através da mitologia grega, seja através da história dos grandes iniciados, seja através desse livro que é uma enciclopédia preciosíssima, Delta Larousse, que fala das mitologias do Ganges, do Mediterrâneo ao Ganges. E assim, o professor Malanf está mostrando a vocês a verdade que existe desde a Lemúria. Portanto, eu estou firme com os pés na verdade. Por quê? Porque quando Jesus Cristo discutiu com os fariseus, ele não era tradicionalista não, viu? Vou pegar uma Bíblia aqui. Vou pegar uma Bíblia, lá vou eu. Cadê uma Bíblia? Cadê uma Bíblia? Eu quero uma Bíblia, está aqui. Então, só precisava do Novo Testamento. Mas eu vou pegar aqui a Bíblia completa. Discutindo com os fariseus em alguma parte aqui do Novo Testamento, Jesus Cristo fala do divórcio. Eu sou divorciado. Infelizmente não pude levar meu casamento até o fim. Mas quando os fariseus dizem a ele, é lícito a um homem divorciar sua mulher? Ele diz, não. Mas Moisés permitiu, aí colocam ele naquele célebre jogo de destruí-lo, de desmoralizá-lo, de colocá-lo contra a lei de Moisés, mas Moisés permitiu que aquele que repudiasse sua mulher lhe desse carta de divórcio. Ele diz, Moisés permitiu porque se vocês não divorciassem dela, não mandassem ela embora de 40 anos para ficar com duas de 20, vocês a matariam. A dureza dos vossos corações. Mas no princípio não era assim. O que é o princípio? Jesus está se referindo à corrente da tradição, da sagrada tradição. E o que é que acontece? Ele cita, porque está escrito, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Logo, se são uma só carne, não são mais dois, e sim um. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Jesus está citando Gênesis. Olha só, no Evangelho, não sei qual deles, está escrito isso, vocês procurem se quiserem, mas Jesus Cristo está falando contra o divórcio, e o que é que acontece? Acontece que no Gênesis, no início de tudo, está dito claramente que quando o homem casava, ele levava a mulher para a sua tribo. E aí o que é que acontece? Como a mulher era proibida de trabalhar, se esse homem morresse, ela só tinha dois destinos: ser o pai do clã, o patriarca, não desse a ela um marido dos filhos mais novos para continuar sustentando ela, já que uma mulher não tinha direito a ter emprego. Então, nem sempre isso acontecia, ela morria na miséria, era prostituta, como Raab, né? E aí, para consertar isto, um velho sábio, inspirado pelo Espírito Santo, mudou. E aí fez com que, casado, o homem fosse para a tribo da mulher. Isto é uma adição. Isto é uma... como é que eu posso dizer? Isso aí é uma interpolação. E Jesus Cristo sabia, mas ele não era contra, porque ele não era tradicionalista, ele não era, vamos dizer assim, nem progressista nem tradicionalista. E isso foi justo e foi feito por um sábio inspirado pelo Espírito Santo. Se a mulher fosse para a casa do homem, podia morrer de fome ou ser prostituta, mas se o homem fosse para a casa da mulher, se ela morresse, ele continuava na lavoura do clã que o tinha assumido como filho
porque casado com a filha, passava a ser filho. E Jesus aceita essa adição. Portanto, ele não era tradicionalista, né? Ele aceitava as adições, as subtrações, os acréscimos e tudo aquilo que era feito para aperfeiçoar o caminho da tradição. Por quê? Porque a Bíblia, ela se adapta, o caminho da sagrada tradição vai se adaptando a cada povo, e esse é um dos nossos trabalhos. Seguir a tradição como um filete de ouro, um caminho. Ele disse: eu sou o caminho, portanto ele é a sagrada tradição, e vai se adaptando. Entre Lemúria e Atlântida era um, entre Sumérios e Acádios se adaptou, entre os babilônios e os egípcios se adaptou, entre os persas e os gregos se adaptou. E essas adaptações são necessárias, mas é necessário saber traduzi-las. É necessário ter o critério para traduzi-las. E a Bíblia tem dezenas de adaptações, e Jesus prova que essas adaptações são justas quando são feitas por uma pessoa divinamente inspirada. Por isso, ao contrário da mulher deixar a sua família e ir para a tribo do homem, é o homem que deixa a sua família e vai para a tribo da mulher. Porque se a mulher morrer, ele continua cultivando o pedaço de terra que foi dado a ele pelo pai da ex-esposa, e continua ganhando a vida dele até pertencer à Assembleia dos Anciãos, porque os anciãos tinham sustento garantido pelos jovens. Era um tipo de previdência social que garantiam aos anciãos o sustento. Eles não, quando chegavam a determinada idade, não precisavam trabalhar. Tinham a previdência naquela época, tudo bem montado. Mas a mulher não. Se fosse para a tribo do marido dela e o marido morresse, só tinha dois destinos. Se o pai se compadecesse, o clã, o patriarca se compadecesse dela, então daria o filho mais novo, ela casaria e continuaria uma vida normal. Mas se o pai não fizesse isso, como Jacó não fez, então ela morreria de fome ou seria prostituta. E aí nós temos uma história lindíssima. Não é Raabe, não é Ruth. Quem é, meu amor, que engana o Jacó, porque Jacó não deu a ele o esposo, o filho mais novo, quando morreu o mais velho, e ela se vestiu de prostituta, foi para uma esquina com o rosto coberto, e aí ele, que estava subindo pelas paredes que nem lagartixa, vendo aquela mulher belíssima, então propôs a ela que ela se desse a ele, e ela disse: sim, me darei. Ele disse: mas saí de casa sem pensar nisso, não trouxe valor, não trouxe dinheiro. Ela disse: o que tem no dedo? Ele disse: o anel patriarcal. Ele era chefe do clã Jacó, Abraão, Isaque e Jacó. E o que tens na mão? O cajado patriarcal, símbolo da liderança. Ela disse: eu ficarei com esses dois objetos e me darei a você. E aí você, depois da nossa transa, irá para o seu acampamento, trará o dinheiro que eu vou te cobrar, porque eu sei fazer a coisa direitinho, e eu te devolverei os objetos. Só que ela fugiu dali, quando ele chegou com o dinheiro, ela já não estava. Queriam me lembrar o nome dela. Não é Ruth, a moabita, não é Raabe, a prostituta, mas ela consta da genealogia de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu vou aqui tentar encontrar na genealogia de Jesus Cristo em Mateus ou Lucas. Eu vou encontrar o nome dela, porque ela consta na genealogia. Aqui diz, quando fala da genealogia, diz o nome dela: Anunciação, a visitação, o cântico, circuncisão, vida oculta, benedictus, nascimento de Jesus. Não é nada disso. Acho que estou perdendo tempo, então eu vou em Mateus. Vamos lá em Mateus, Evangelho segundo São Mateus, que eu tenho certeza que tem. Então aqui, Evangelho segundo São Mateus. Vamos ver o nome da personagem feminina que deu essa lição a Jacó. Aqui diz:
Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Fares e Zara de Tamar. O nome dela era Tamar, muito inteligente. O marido morreu e Jacó não lhe deu um outro marido. Então, deveria ser, aliás, foi Judá, não foi Jacó. Então, o que é que ela fez? Se vestiu de prostituta, como eu lhe disse, e foi para a beira do caminho e pegou o bastão e o anel dele. E quando ele chegou para pagar com o dinheiro, não tinha ninguém. Ele voltou para casa perplexo, sem saber o que fazer, sem aqueles objetos que eram insígnias de poder. E a barriguinha dela foi crescendo, e foi crescendo, e a fofoca começou, e as velhas disseram assim: essa mulher traiu o marido porque ela está grávida. E ele aí chamou-a, Judá chamou Tamar e disse: traíste, adulteraste o meu filho depois de morto. Ela disse: o traidor aqui é você, que não cumpriu a lei e não me deu o marido. Me dá tempo para eu ir até minha tenda trazer aquele que me defenda, o pai do meu filho. Ele disse: darei. Ela foi até a tenda e trouxe o bastão e o anel. Jogou no colo dele. Ele chorou e disse: na verdade, tu és mais justa do que eu, que te neguei o direito que a lei lhe concedia, e tu te fingiste uma prostituta para gerar de mim um filho. O nome dela era Tamar, e consta na genealogia de Jesus Cristo. Essa mulher inteligente que passou a perna em Judá e que passa a constar na genealogia de Jesus Cristo. E então Jesus Cristo percebe que esses fatos são lícitos e são adaptações necessárias. A Escritura não é morta, é letra viva, porque Deus é vida e Jesus Cristo é vida em plenitude. Então nós vamos parar aqui, mostrando mais uma vez a vocês o que foi que eu juntei. Não dá para fazer. Está vendo? Esse é o livro principal. A Bíblia, de onde eu acabei de ler agora, a história de Tamar, que é ascendente de Jesus. E Eduardo Churré, historiador, que fala dos grandes iniciados e das adaptações que eles fizeram pela interpretação da Sagrada Tradição. E mitologia greco-latina. Então, esses são alguns dos principais livros que eu separei hoje. Hoje a estrela não sou eu, é aquela estante que está ali na minha mesa com 24 a 30 livros dos meus 200 ou 500 que eu tinha, que vão voltar para a minha mão. Tá vendo? O professor Marlanf não diz nada, não sabe nada. O professor Marlanf apenas mostra e diz: aqui está a origem da Sagrada Tradição. Sou eu que estou dizendo? Não. Eu estou mostrando. Aqui é a enciclopédia Delta Larousse, Paris. Mitologias do Mediterrâneo ao Gange. E aqui ele dá o continente onde se originou toda a sagrada tradição vinda da Lemúria. E aí foi aqui que eu comecei a compreender o que é verdade e o que é mentira. Aí os vagabundos de hoje, que tem muitos eruditos, muitos intelectuais, muitos homens cultos, mas o que é que eles fazem? Eles leem uma montoeira de livros e depois eles tiram daqueles livros o que eles acham, que eles gostaram, o que a inteligência deles diz que é bom e verdadeiro, mas é opinião, doxa, disse Platão, e a doxa é contra a ciência, porque a doxa é opinião, e a opinião todo mundo tem. Opinião por opinião eu fico com a minha, mas não é opinião, aqui é a Delta Larousse, é o equivalente à britânica, não é opinião, é ciência. Então Platão disse: a doxa é a opinião comum, é o senso comum, todo mundo tem uma. Não me interessa a opinião.
Aí chega Olavo de Carvalho e vai falar sobre astrofísica e diz uma batatada tão grande que um senhor negro, que é um dos maiores gênios em astrofísica, gravou um vídeo para dizer: ele está pensando que ele é o quê? Ele não é astrofísico, ele é filósofo, autodidata, nem terminou a faculdade. Eu, entre os meus colegas, jamais nos ufanamos de ter descoberto algo. Quando a equipe descobre algo, nós dissemos: nós conseguimos descobrir isso. E esse homem parece um Deus, ele se sente um Deus. Eu sei, eu sou, eu digo, fazendo apenas o quê? Lendo as obras da época dele, atual de 1920 e 30 para cá, e tirando ali as conclusões que ele acha certa. Portanto, são conclusões dele, são razões dele, são ilações dele, não é o nosso caso. O que eu estou dando a vocês não são conclusões minhas, ilações minhas, não estou lendo de 1930 para cá. Eu estou indo até 20 mil anos antes de Cristo, nas cavernas da pré-história. E aí, a partir de lá, essa figura aqui é muito comum, é que não está claro, mas isso aqui é um sacerdote em transe, está vendo? Ele está caído, o falo está ereto, não sei como é que ele pode ter incorporado e o falo ter ficado ereto, e aqui está o bastão dele de comando dentro de uma caverna. Isso é uma pintura de uma caverna pré-histórica. E aí tivemos que agora saber, então, os pré-históricos entendiam de incorporação, e era assim que eles tinham as suas doutrinas, é assim que eles recebiam as suas revelações. E aqui nós temos um bisão em osso de marfim. Pega a sua faca de cozinha de aço, pega um pedaço de marfim e tenta fazer um bisão desse. Não vai conseguir. Vai encher a faca de dente, vai destruir a faca e não vai fazer o bisão. Então, diz o professor André Arlomel, então, como com seus rudes instrumentos de pedra e osso, o homem dito pré-histórico e primitivo conseguia fazer essas maravilhas a partir de um osso que é o osso mais duro do mundo, formas maravilhosas, um bisão. Sabemos, mas a mentira impera. E a mentira impera por quê? Porque se afastaram da corrente da sagrada tradição. E a nossa obrigação nesse canal é restabelecer a corrente da sagrada tradição. Não sou eu, não é meu conhecimento, não é a arrogância do professor Marlanf. A verdade não é minha. A verdade é Jesus Cristo. E Ele é que me inspira a lutar contra a mentira e, portanto, a passar para vocês, meus queridíssimos alunos e visualizadores, que não adianta ter uma cultura fantástica como a de Olavo Carvalho, que não vai além dos tornozelos, outros, e depois fazer uma afirmação de astrofísica e um astrofísico gravar um programa e dizer: esse homem é doido. O que ele disse, ele não tem capacidade para saber, ele não é astrofísico. A astrofísica é uma ciência complexa, muito difícil, que supõe cálculos e observações precisas. E ele é apenas um filósofo autodidata. Eu nunca vi ninguém tão orgulhoso, tão vaidoso, ele se acha Deus. Eu vi esse vídeo, vocês podem vê-lo. E depois, em outra passagem, ele disse que era perito no Novo Testamento porque ele conseguia ler tudo no original, porque ele entendia de grego clássico. Aí um garoto de cerca de 25 anos disse assim: professor Olavo de Carvalho, com todo o respeito que eu te mereço, o Novo Testamento não foi escrito em grego clássico, mas em grego koiné, ou seja, popular, assim como a Bíblia foi escrita em latim vulgar, não sei se é a Vulgata de Jerônimo, mas o Novo Testamento foi escrito em grego koiné, em grego popular, porque o grego clássico o povo não tinha acesso. Olha que batatada! E ele não soube responder a esse garoto. E o garoto disse: como é que o senhor diz? Sei, leio, traduzo e interpreto o Novo Testamento todo, porque sou perito em grego clássico. E o garoto disse apenas isso: excelentíssimo senhor Olavo de Carvalho,
Se o senhor é perito em grego clássico, então o senhor está longe de compreender o Novo Testamento, que foi todo escrito em grego koiné. Então, um imbecil, um idiota, um vaidoso, que se ufana de ser o sumo pontífice da sabedoria, o professor Marlanf não é isso. Eu tenho humildade. Eu sei que eu sou apenas o porta-voz da verdade. E a verdade fala aqui, e a minha boca transporta para vocês esse som, porque o homem fala conforme pensa, pensa conforme sente e sente conforme crê. É assim, sabia? Essa é a lei. Então, quando a palavra do professor Marlanf sai segundo o que o professor Marlanf pensa. Todos esses estudos, não meus, como o professor Marlanf pensa, porque estudou e mostrou a vocês. E o professor Marlanf pensa conforme sente, porque é o sentimento, no sentido de pathos, de ter um sentimento da verdade, de lógica, de coerência, e então sente conforme crê. Então fala conforme pensa, pensa conforme sente e sente conforme crê. E a minha fé é em Jesus, caminho, verdade e vida. Desculpem, passamos de 1 hora, mas ficou muita coisa ali. Só para vocês verem ali o que é o cabedal de livros que eu tive que separar para mostrar o que é e o que não é conforme a antiga tradição. No próximo livro continuarei, no próximo vídeo continuarei. Apesar de 1 hora, não cheguei ao fim. Fiz o começo, vamos chegar ao fim. Então, muito obrigado, deem seu like, inscrevam-se no canal e até o próximo.